Olá pessoal, meu nome é Larissa Teles Rodrigues e eu vou falar um pouco sobre os ensaios de penetração do cone, o CPT, e o Piezo Cone Penetration Test, CPT-1, na disciplina de Mecânica dos Solos 2, ministrada pelo Tiago Bonjardim Porto. Mediante o cancelamento da NBR 12069, será utilizada a legislação internacional e a prática do campo nacional. Então, será utilizada essa legislação internacional de 5778 e nela foram retiradas as nossas referências. E o objetivo principal desse ensaio é determinar a resistência do solo à penetração estática e contínua ou incremental de uma ponteira padronizada, caracterizada em componentes de resistência de ponta e de atrito lateral local. O método visa fornecer dados que permitam estimar a propriedade dos solos. Estes dados são utilizados em projetos e construções de obras de terra e de fundações de estrutura. E aqui ao lado a gente tem a imagem dos resultados obtidos no ensaio. E os resultados que podem ser obtidos é a resistência de penetração desenvolvida sobre o cone, que é o QC, a resistência à penetração desenvolvida sobre a luva de atrito, que é o FS, aí em cima neste gráfico. E por último, a gente pode obter a razão entre a resistência de atrito lateral e a resistência de ponta. E nesse ensaio é utilizada algumas aparelhagens específicas. Eu vou falar um pouco sobre os aparelhos e as características. De primeira instância é utilizado o cone. Esse cone deve possuir um ângulo de ponta de 60 graus, variando de 5 graus, e diâmetro entre 34,8 mm e 36 mm, resultando numa área em projeção horizontal compreendida entre 9,5 cm² e 10,2 cm². E a base cilíndrica do cone deve ter uma altura compreendida entre 2 mm e 5 mm para a ponteira mecânica e 10 mm no caso das elétricas. E aqui abaixo eu trouxe dois tipos de cone, que é o cone resistivo e o modelo resistivo para acoplamento em um piezocone. Deve ser utilizado também a luva de atrito, com o mesmo diâmetro da base cilíndrica do cone, com tolerância de mais 0,5 mm e área da superfície externa de 150 cm², podendo variar 3 cm². Tubos externos são sugeridos segmentos de comprimento unitário igual a 1 metro e as hastes internas, com rugosidade média menor do que 0,8 micrômetros. Com o diâmetro das hastes internas devem ser de 0,7 mm a 1,5 mm menor do que o diâmetro interno dos tubos externos e no mínimo de 14 mm. E o sistema de medição de esforços deve ser adequado a fornecer medidas de valores reais dentro da precisão de 5%. O equipamento de cravação deve ser constituído de um sistema mecânico e ou hidráulico capaz de fornecer esforços estáticos necessários aos avanços contínuos ou incremental das internas, tubos externos e ou ponteiras, com velocidade de 20 mm por segundo, podendo variar 5 mm, e uma distância superior ao comprimento de um segmento de tubos externos. E o sistema de reação estático e estável pode ser obtido através de lastreamento ou ancoragem no terreno. E temos dois tipos de ponteira. Na primeira ponteira aqui, eu trouxe como que deve ser a execução utilizando esse tipo de ponteira. Então, deve ser aplicada simultaneamente esforços estáticos no topo das composições de hastes internas e de tubos externos, com a velocidade de 20 mm por segundo, podendo variar 5 mm. Deve ser mantido escondido no máximo 40 mm e no mínimo 20 mm. Deve ser registrado componente de força no mínimo de 20 cm e interromper o ensaio quando atingir a profundidade de interesse desejado. Aqui temos a imagem de 4 tipos de ponteira aqui de 2 cm², 10 cm², 15 cm². O outro tipo de ponteira é a ponteira elétrica, cone ou a cone de atrito.
e deve fazer ajustes necessários à leitura zero ou inicial. Deve ser aplicada esforços necessários à penetração do conjunto de tubos externos e ponteiras, com a velocidade de 20 mm por segundo, podendo variar 5 mm, e interromper o ensaio quando atingir a profundidade necessária. E após a retirada das ponteiras e nas mesmas condições de temperatura inicial, deve ser verificada o ajuste inicial. E aqui eu trouxe a imagem dessa ponteira elétrica cone ou cone de atrito. Eu trouxe aqui uma imagem, e a imagem com melhor visualização aqui, a ponteira esquemática de piezo cone. Então, essa ponteira é para detalhar todos os componentes da ponteira, como pode ser visualizado nesta imagem. Então, tem a haste, o espaçamento de luva de atrito lateral e o eixo, o conector da haste e assim por diante. Então, de uma forma mais resumida, eu trouxe aqui o resumo da execução do ensaio, de uma forma mais sucinta e bastante resumida. Então, o ensaio consiste na gravação estática lenta de um cone mecânico ou elétrico que armazena em um computador os dados a cada 20 centímetros. E o cone alocado nesta bomba hidráulica é penetrado no terreno a uma velocidade de 2 centímetros por segundo. O próprio equipamento pode ser hidráulico, crava o cone no terreno e funciona como uma prensa. Depois de cravado, ele obtém os dados de forma automática e o próprio sistema captura os índices e faz o registro contínuo desses dados ao longo da profundidade. E aqui ao lado eu trouxe uma representação de como que ocorre esse ensaio, mostrando aí de uma forma mais detalhada a ponteira e a máquina utilizada, que é o sistema de aquisição de dados. E aqui temos os dados obtidos durante a execução do ensaio. A primeira aqui temos a razão de atrito, que é a resistência à penetração desenvolvida sobre o conjunto dos tubos externos e ponteiras, igual à força vertical aplicada sobre o conjunto, expressa em kN. A segunda é a resistência de ponta ou de cone, que é a resistência à penetração desenvolvida sobre o cone, igual à componente de força vertical aplicada ao cone, dividido pela sua área projetada horizontalmente, sendo expressa em MPa, e a resistência de atrito lateral local, que é a resistência à penetração desenvolvida sobre a luva de atrito, igual à componente de força vertical aplicada à luva, dividida pela área de sua superfície lateral, sendo expressa em kPa. E aqui eu trouxe um vídeo do teste de ensaio de penetração do cone, mostrando o ensaio de uma forma mais detalhada. E aqui eles estão configurando a máquina CPT para o ponto de teste. Aqui é a ponta de penetração do cone elétrico de fricção. E aqui temos alguns dados obtidos através do cone, da ponteira cone. Neste primeiro gráfico à esquerda temos a dissipação da água, abaixo deles temos o método de classificação comportamental. À direita temos um gráfico de tensão, força e tensão. E abaixo temos a consolidação unidimensional. E aqui temos um ponto de parâmetro de cone elétrico de fricção, todo detalhado, do 1 ao 8. Então, nesse primeiro ponto, ele detalha a ponta cônica, de 10 cm². O segundo é a célula de carga. O terceiro é o dispositivo de medidores de deformação. O quarto é a manga de fricção. O quinto é o anel de ajuste. O sexto é a bucha à prova d'água. O sétimo é o cabo. O 8 é a conexão com hastes. E aqui temos o alinhamento do penetrômetro elétrico. E aqui está dando início ao teste de penetração. Deve-se conduzir continuamente o cone do penetrômetro do solo e as medições são registradas automaticamente.
Aqui está mostrando o processo dos resultados. A profundidade deve ser dada em metros, a resistência de ponto deve ser dada em MPa, a fricção da manga deve ser dada também em MPa, a razão da fricção deve ser dada em porcentagem, a pressão dinâmica do poro deve ser dada em MPa, a inclinação deve ser dada em DEG, e serão registrados eletronicamente e, em seguida, a classificação do solo será gerada com o uso dos valores da relação de atrito. E após a execução de todo o processo, é finalizado o ensaio com os dados obtidos do computador. Para se obter bons resultados, deve ter um registro de campo. Nesse registro de campo deve conter o formulário apropriado, clareza e dados que caracterizam o ensaio, facilitando assim o preenchimento do relatório final, que deve conter descrições sucintas da aparelhagem, apresentação do resultado de aferição do sistema de mediação de esforços, planta de locação detalhada dos pontos de ensaio em escala e contendo dados planimétricos, gráficos de valores das componentes de resistência em função da profundidade. E aqui ao lado eu trouxe um gráfico dos resultados do teste do piezocone. E aqui de início temos os dados de resistência à penetração desenvolvida. E aí a gente pode observar nesse gráfico aí, como já foi destacado, a característica do solo. Podemos observar que entre a profundidade 0 e 5 temos uma crosta e posteriormente vai formando uma argila normalmente adensada. E já mais profundo vai se formando areia. E depois volta para a argila sobre adensamento. Depois a gente tem a razão entre a resistência de atrito lateral e a resistência de ponta. E por fim aqui a gente tem o poro pressão. E nesse poro pressão a gente tem uma linha que cresce linearmente durante a pressão, que é chamada linha de pressão hidrostática. E como podemos observar aqui que esse gráfico de poro pressão ele tem alguns picos. E esses picos, podem observar que onde tem um maior pico nesse poro de pressão, possui um menor pico na resistência de ponta. Então, ele é inversamente proporcional, podendo considerar que nesses picos indicam a presença de solos argilosos de baixa permeabilidade. Portanto, esse ensaio nos permite identificar o tipo de solo e suas características de acordo com a profundidade. Através desse gráfico aqui que a gente trouxe aqui de resistência de ponta de cone e de parâmetro de poropressão, podemos observar a classificação do solo, desde o solo fino sensível até a areia argilosa. E aqui eu trouxe a comparação desse ensaio, contendo suas vantagens e desvantagens. Então, as vantagens são as características do solo são obtidas por correlações, um ensaio que minimiza as perturbações no solo e a variação do estado de tensões, choques e vibrações, representa melhor o comprimento de estacas de fundação, independente do operador. Agora, as desvantagens são que não coleta a amostra para inspeção visual, necessita de equipamentos especiais, possui dificuldade para transportar o equipamento em regiões de difícil acesso,
não consegue penetrar em camadas muito densas e com presença de pedregulhos e matacões e é um maior custo quando comparado ao ensaio típico, tais como o SPT. E para a aplicação na engenharia civil, eu trouxe uma análise dos resultados do CPTU no talude de uma barragem. Serão analisados os furos realizados na praia da barragem, do CPTU 01 ao CPTU 04, tendo um distanciamento aproximadamente de 50 metros entre furos, como pode ser observado na imagem abaixo. Então, aqui cada furo foi realizado na imagem com distanciamento de 50 metros. E analisando o primeiro furo, a gente pode observar que o solo apresenta uma tendência maior para um solo argilo-siltoso, normalmente adensado, com um OCR entre 3 e 4. O nível de reservatório está a aproximadamente 10 metros de profundidade e tende para aumento da poropressão no decorrer do furo. E aqui trouxe na imagem o gráfico do poropressão e também a classificação do solo através desses pontos vermelhos aí nos gráficos. E aqui, a segunda análise, no CPTU 2, pode ser observado que teve uma alteração no nível da água em relação ao CPT1 de aproximadamente 0,5 metros. As poropressões aumentam de acordo com a profundidade e o solo apresenta-se como argilo-siltoso, acílite argiloso, normalmente adensado, com algumas cimentações e um aumento de densidade em relação ao CPTU 01. No CPTU 03, pode-se observar que o nível da água se mantém constante em relação ao CPTU 02, tendo uma poropressão crescente até a profundidade de 12 metros. Quando ela tem um comportamento decrescente e estabiliza até a profundidade de 16 metros, volta a manter um comportamento crescente, como pode ser visto aqui nesse primeiro gráfico de poropressão. E na quarta e última análise de CPTU 04, observou-se que o nível da água teve um rebaixamento, estando agora na profundidade de 20 metros, e observa-se um aumento crescente da poropressão, abaixo do nível da água. E após observar a aplicação na engenharia civil, pode-se analisar em relação à suscetibilidade à liquefação. Notou-se que o nível da água está sendo drenado. Esse parâmetro pode ser visto analisando o nível da água no CPT 01 para o CPTU 04. Tem-se que o nível da água mais alto no CPTU 01, que sofreu um rebaixamento até atingir o nível da água em 20 metros de profundidade no CPTU 04. E por fim aqui, eu trouxe todas as referências utilizadas no decorrer da apresentação.